Bom dia, meu povo. Tô aqui me arrumando. São 5 horas da manhã e já tô de pé, em plena quinta-feira, feriado, pra poder ir pra missa do dia 20, meu Padre Cícero. Já tô aqui de preto, tenho uma promessa pra pagar. Aí vou aproveitar que a minha prima tá aqui e quer ir pra missa, e aí eu vou com ela e já pago. Sim, gente, eu não tenho religião, mas eu tenho fé e eu faço de vez em quando uma promessa e outra. E como se realizou, tô indo pagar. Então, vamos comigo passar o dia. Talvez aqui esteja também para nós uma das grandes dificuldades que nós temos de reconhecer ou de perceber a visita de Deus na nossa vida. Que não... Pós-missa, a gente resolveu procurar uma padaria para tomar café, mas a padaria estava fechada e, por sorte, a gente encontrou esse mercado aberto e eu tinha que passar para comprar umas coisas, principalmente para fazer o almoço. E deu certo, gente, encontrei, mas a gente tomou o café da manhã em casa porque realmente estava tudo fechado. Gente, acabei de chegar em casa e eu tava aqui com a minha prima. A gente chegou e a gente tava falando sobre como Deus fala com a gente, sabe? Esses dias eu não ando me sentindo muito bem. Como vocês sabem, eu tenho depressão, né? E é uma coisa que tem tempos que eu estou muito bem, tem tempo que eu tenho algumas crises de ansiedade, depressão e tal. E esses dias são dias difíceis, estão sendo difíceis, sabe? E aí eu... Calma. Minha prima voltando como Michael Jackson, ó. Tu veio, aí tu veio, só vi aquela pessoinha, aí tu... Voltando, gente, então são dias difíceis e eu tava esses dias conversando com Deus e tava me sentindo não escutada por Ele. E desde ontem que Ele fala comigo, gente, eu não sei a fé de vocês, mas ontem eu ouvi uma oração e o Bispo Leonardo eu ouço todos os dias, gente, e eu acabei escutando ontem e assim... Uma frase que eu costumo falar, pra mim, ele falou. E aí eu falei, não acredito. Que é algo que eu sempre falo pra mim, sabe? E aí ele falou, eu não sei pra quem é, mas Deus mandou falar que isso. E eu falei, meu Deus, o que eu costumo falar, sabe? Ultimamente é o meu mantra. E ele falou, então... Ai, gente, aí hoje a gente vinha da missa agora, né? E o cara do Uber tava ouvindo Divaldo Franco, que ele é espírita, ele ia muito no centro espírita que eu frequentava em São Paulo. Já frequentei o centro espírita. Aí eu falei, o Divaldo, parece com a voz de Divaldo, tal. Ele, não, é ele. E aí ele começou a falar umas coisas, falar. Ai, gente, eu não me contive, comecei a chorar. Tô aqui, ó, toda emocionada, porque Deus fala com a gente, sabe? Inclusive a palavra hoje também do Evangelho foi sobre isso. De que Deus fala com a gente e que a gente tem que estar aberto. E a gente tem que estar com a porta aberta para receber, sabe, Jesus. A gente tem que estar com a porta aberta para ouvir. Enfim, gente. Agora eu estou me sentindo melhor. E às vezes a gente está passando por momentos e realmente a gente só tem que alimentar a nossa fé. Porque no final as coisas dão certo e tudo se resolve, né? Então agora, gente, eu vou fazer meu café da manhã, porque eu tô morrendo de fome. Eu e a Lu vamos tomar café da manhã e depois eu vou cuidar das plantas, porque minhas plantas estão um caos. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, gente, é higienizar da feira ou do mercado tudo. Então já deixei de molho na água sanitária, depois eu fiz meu café, que foi iogurte natural, com manga que minha tia mandou do sítio, castanha, banana e chia, tava uma delícia. Gente, fazia tempo que eu tava enrolando pra cuidar das minhas plantinhas. Sabe quando você olha e diz, amanhã eu faço, amanhã eu cuido? Pois bem, foi isso que eu fiz. Mas no caminho algumas morreram. E essas coitadas aqui, gente, tava quase indo pro ralo também. Então hoje, como eu não tava me sentindo bem e é algo que me faz bem, eu resolvi tirar esse tempinho pra cuidar delas.
Porque, gente, eu amo cuidar das minhas plantinhas. Às vezes eu fico com preguiça e adiando, coloco outras coisas como prioridade. Mas cuidar das minhas plantinhas, ter elas, regar todo dia, é um hobby real pra mim. Me acalma, me relaxa, me lembra que a vida pode ser mais, sabe? Eu sei que é uma coisa simples, mas pra mim, gente, isso é um hobby real, assim, me deixa relaxada, me deixa feliz. E esses dias eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que ele fala sobre a importância de ter hobbies. E uma das coisas que mais me ajudou, e que me ajuda até hoje a lidar com a depressão e nas fases difíceis, gente, é ter hobbies. Sério. Ter algo que é meu, sabe? Que te faz bem, que te inspira, que te tira um pouquinho da realidade e que você também não precise ficar na tela do celular. Vou até deixar aqui no card, gente, um dos meus hobbies favoritos, que é fazer coisas de cerâmica, sabe? Pecinha de cerâmica. Inclusive, eu aprendi isso depois que eu cheguei aqui, foi algo que mudou, que eu realmente fico concentrada e focada naquilo, sabe? Vivendo aquilo. Esses dias eu ando um pouco afastada da cerâmica, porque eu não encontrei, gente, a argila. Mas eu vou procurar e eu vi que vende na internet. É um hobby que me acalma porque, assim, é você e sua criatividade. Você pode moldar, você pode desmanchar o que você fez, moldar novamente. E, gente, juro pra vocês, isso é muito, muito terapêutico. Outro hobby meu é correr, como vocês sabem. Mas não aquela corrida que, ai, meu Deus, eu tenho que correr e meu pace tem que ser 4 e pouco. Meu pace não pode passar de 5. Não, gente, é correr mesmo. Naquela corrida leve, sabe? Eu e o vento, aquela sensação de liberdade que faz a gente respirar e sentir como é bom estar viva, sabe? Sem aquela cobrança. Então, é um dos meus hobbies preferidos também. Cozinhar, gente. Pra muita gente é obrigação. Eu conheço gente que fala, eu odeio cozinhar, mas pra mim, gente, é um hobby. Eu tenho a obrigação de cozinhar todos os dias, pra mim, que eu moro sozinha. Mas não é uma obrigação e não vejo como algo ruim. Pelo contrário, gente, é algo que eu amo. Eu amo testar novas receitas, eu gosto de ver vídeos para depois fazer as receitas de outros países, sabe? Aquela culinária diferente, ingredientes diferentes. Isso me dá um prazer. É um prazer fazer e é um prazer comer também, gente. Eu não vejo como uma obrigação. E, gente, não sou só eu, tá? Tem vários estudos que mostram que ter hobbies diminui sintomas de depressão, ansiedade e estresse. E melhora muito a qualidade de vida. Então, se você não tem um hobby, procura ter, gente, de verdade. Porque quando você cria um espaço na sua vida para algo que te faz bem, você se desconecta do caos, sabe? E se conecta com você mesmo. É uma válvula de escape, gente. Nesse mundo, a gente precisa ter umas válvulas de escape que sejam saudáveis. Porque muitas vezes a gente vai pra válvula de escape que é bebidas, passar a noite acordado em festas. Muitas pessoas vão pra droga. E o resto vocês já sabem. Eu tô falando sobre válvulas de escape saudável que vai acrescentar na sua vida, sabe? Então, assim, se você não tem um hobby hoje, tenta encontrar um, gente. Pelo amor de Deus, mulher, para de coisa. Pode ser um esporte, tipo a corrida, natação, tênis. Pode ser cerâmica, crochê. Eu sou louca pra aprender crochê, tá na minha lista do que eu quero aprender na vida. Bordado, gente, eu já me arrisquei em bordado. Tem até um bordado que eu fiz, mas eu fiz só um. E é algo que eu quero voltar a me arriscar. É muito bom pra cabeça. Seja a leitura. Enfim, seja um hobby que faça o seu coração respirar um pouquinho, sabe? E você relaxar sem aquela pressa, sem aquela necessidade de ser boa, sem aquela necessidade de ser perfeita, porque isso faz com que pese também. Então, você precisa procurar algo que faça você fugir um pouquinho do caos e voltar pra dentro de você mesma, sabe? E no meu caso, eu resolvi hoje cuidar das plantinhas, que foi algo que me ajudou muito. E que eu tava me sentindo péssima, e aos poucos, gente, eu fui melhorando. Mexer com terra tem esse poder. Gente, eu não fiz todo aquele processo das plantinhas, de colocar uma manta de drenagem, ou colocar umas pedrinhas, né, pra fazer a barreira, pra drenar. Eu realmente só furei os vasos, coloquei a areia, a terra e coloquei as plantinhas. Foi o melhor que eu pude fazer com o que eu tinha. Não deu pra comprar as pedrinhas nem a manta de drenagem, mas eu acredito que elas vão ficar bem. E, gente, ficou uma bagunça. Se você não gosta de bagunça, não tenha plantas. Gente, tirei metade daquela areia. Eu vou deixar as plantas aqui de quarentena, hoje e amanhã, levando um solzinho, uma luzinha. Vou ficar regando bastante elas. E depois eu coloco ela lá dentro.
Aí depois eu lavo de novo aqui e tiro o resto da areia. Vocês viram, né? As bichinhas estavam sofridas, gente. Inclusive, eu não sei se algumas vão sobreviver, porque as raízes estavam podres, sabe? Estavam bem debilitadas, coitadas. Eu vou deixar elas aqui, tomando ar. Eu espero que o meu hortelã também dê certo. Porque, gente, o hortelã, ele é muito sensível. Muito sensível. Sempre quando eu plantava hortelã, quando eu morava em São Paulo, eu comprava. E aí eu mudava, ele sempre morria. Então eu espero que não morra. E as outras plantas eu espero que dê certo também, que as bichinhas fiquem vivas, apesar delas estarem bem sofridas. Bora fazer o almoço, gente? Eu vou fazer o almoço hoje, não só pra mim. O meu namorado vai sair meu dia do trabalho, trabalhou hoje, gente, coitado, pleno feriado. E aí o que acontece? Na volta ele vai sair meu dia, 1 hora ele tá aqui, então eu vou fazer o almoço, ele vai almoçar aqui e a minha prima também. Ela só vai embora amanhã, então eu vou fazer comida pra todos nós. Eu vou fazer uma comidinha caseira, sabe? Um arrozinho, um feijão e outras coisitas. Então assim, se tu não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber notificações. Ah, na hora que você for dar o like, se aparecer assim, hypar esse canal, aí você vai hypa, porque isso me ajuda muito. Faz o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e ele vai entregar pra outras pessoas, que a gente quer muito isso, né? Que outras pessoas conheçam o meu canal. Então, dá o seu hype aí, que vocês me ajudam muito. Bora lá cozinhar. Eu vou começar, gente, pelo feijão. Deixei ter molho já esse feijão pela manhã. Aí, gente, ó, eu vou cozinhar uma batata e uma cenoura dentro, pra poder depois bater no liquidificador para o caldo ficar grosso. Agora, gente, eu vou colocar umas folhinhas de louro no feijão. Aí, gente, eu só vou colocar aqui água até cobrir esse feijão e vou colocar na pressão. Aí depois é que eu começo a temperar. Aqui é água para escaldar a carne e aqui é do arroz. Vou cortar, colocar para cozinhar os brócolis e vou cortar os temperos do feijão também, para depois só temperar. Eu ia cozinhar ele no vapor, mas a cozeira é pequenininha, então não cabe. Vou cozinhar com um pouco de água e depois eu faço com alho. Aqui, ó. Cozinhar com alho, depois fazendo alho. Laranja, gente, é pro molho do frango. Laranja bonita. É estranho pra mim e eu sei que vai ser estranho pra vocês também ver receitas com carne agora. Mas, gente, voltei a comer carne e é isso, a vida é feita de mudança. É estranho pra mim também. Mas a primeira coisa que eu fiz foi algumas receitas que eu fazia antes de me tornar vegetariana. E essas coxinhas é uma das receitas que eu amava e que o frango fica muito, muito bom. Eu prefiro fazer nas coxinhas porque fica suculenta, fica crocante por fora e bem macia por dentro.
que é você tempera, eu tempero com limão pepper, colorau, açafrão, sal, páprica defumada. Depois coloco o suco de uma laranja, gente. O segredo tá aqui. É só colocar, você coa para não ficar os bagaços e não amargar e nem o carocinho da laranja também, tá? A semente, cujo. Depois disso, é só você deixar marinando, tá? Mistura tudo com a mão mesmo e deixa marinando por 15 a 20 minutos. Tem pessoa, gente, que fura essas coxinhas, né? Com garfo, com a faca. Eu não faço isso. Pra mim é suficiente deixar marinando por 15, 20 minutos. Pega sabor. O segredo tá aqui, gente. Levar na air fry ou no forno com a marinada, tá? Não deixa sem a marinada. E vai ficar meio que assado, cozida, sabe? Vai dar um sabor incrível. Eu deixei mais ou menos por meia hora. 15 minutos, 180 graus. Depois mais 15 minutos, 200 graus. Juro pra vocês, vocês vão ver o resultado depois. Vai ficar maravilhoso. E lembra de colocar com a marinada no forno também, tá? Não tira a marinada. Deixa a marinada. O segredo é esse. Aí, gente, vou colocar azeite. Agora o alho pra colocar o brócolis. Aí eu vou colocar o brócolis. Imagina. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó, feijão. A cenoura. Dá pra não ir a folha de louro, senão tá amargando. Ó. A batata. E a cenoura. E a cenoura. Com casca mesmo, viu? Vai ficar assim, gente, ó. Eu vou colocar tudo aqui dentro. Temperar. Vou colocar o alho que eu triturei. Eu não refogo, gente. Eu já coloco direto. Os temperinhos que eu cortei também, eu já coloco aqui direto. Cebola, pimentinha, tudo. Sal. Tempero baiano. Temperinho, Cedro Guedes. Gente, almoço tem que ter salada, então eu resolvi fazer essa salada, que é uma delícia, eu sempre faço ela, é super fácil, refrescante, ótimo para dias quentes. Fica bom com peixe, fica bom com frango, fica bom, juro. Essa salada é a melhor entrada que você pode fazer, principalmente em dias quentes, que é tomate, super simples, sem semente, por conta que sai água, então não pode. Corta em meia lua, em tirinhas. Você pode ralar também, que dá certo, fica bem melhor até, tá? O repolho e a cebola pra ficar mais fininho. E, gente, a única pessoa que não gosta dessa salada, que provou até hoje que não gostou, foi meu namorado, porque ele não gosta de tomate e não gosta de repolho. Mas eu espero que um dia ele mude, porque, assim, sério, como que você não pode gostar de repolho, gente? Pro molho é iogurte natural, sal, orégano e limão, só isso. Essa salada, o segredo é servir ela bem gelada. E como eu falei, ela é uma entrada. Dá pra usar ela, gente, como entrada, comer com torrada. Juro pra vocês, faça e depois me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Se você já conhecia essa salada, é uma salada tão simples, mas ela é tão deliciosa, juro. Salada que vocês viram aí, fica uma delícia como entrada. O brócolis no óleo, olha isso. No azeite e alho, que óleo. Ó. Agora, olha esse frango. Fala aí se o bicho não ficou lindo, gente, ó. Dourado, suculento. Arroz soltinho, ó. Arroz. Feijão não ficou tão grosso como eu gostaria, mas não ficou tão ralo, então tá bom. Ó. Olha isso, gente. Que coxinha linda.
Como eu falei pra vocês, é uma salada gelada, então não combina você colocar ela com arroz e feijão, aquela coisa quente. Então, eu comi separada a saladinha como entrada, depois eu fui pro prato quente, com arroz, o frango, o brócolis. E, gente, eu juro pra vocês, esse almoço tava simples, mas tava muito, muito bom. Sobremesa, meu amor trouxe picolé. Esse aqui é de maracujá. Dindim. Mas pra mim é picolé, amor. Então é picolé, ou conhecido como dindim. Eu vou comer esse de maracujá. E as coxinhas foram aprovadas? Sim ou não? Sim! Amiga, tá surreal. Surreal? Delícia. Gente, faça essas coxinhas com molho de laranja. Eu fazia quando eu comia carne. E é uma receita que nunca saiu da minha cabeça e ficou uma delícia. Eu quero a receita. Saborosa. Vai estar aqui no canal. Devia colocar só para os membros. Pois é, vocês deveriam assinar. Como é que assina? Eu tenho R$4, né? É, tem de 4. E aí eu já convido vocês a se tornar membro. Gente, fica muito, muito bom. Uma delícia essas coxinhas. Façam e depois vocês me falam. E sim, gente, eu voltei a comer carne, né? Vocês perceberam. Gente, vesti uma roupinha e tô indo fazer uma caminhada barra corrida com meu namorado. Já que eu passei a tarde cochilando e assistindo. Eu e o meu namorado, gente, a gente caminhou mais ou menos uns 35 minutos. Eu convidei a minha prima, ela não quis ir caminhar. A gente resolveu ir jantar no japonês, ela também não quis. Eu acabei trazendo umas peças pra ela comer em casa. E esse foi o meu dia, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, eu te desejo, gente, dias felizes. Eu te desejo uma vida feliz. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. Beijinhos e até o próximo vídeo.